Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui, mais uma aula de português. Hoje, pessoal, faremos a correção da nossa prova, a última prova do ano letivo de 2020, prova que vocês já entregaram, que nós já estamos corrigindo, e breve, né, vocês receberão a nota de vocês final, né? Bom, pessoal, eu sei que vocês estão muito ansiosos, vocês estão aí na expectativa. Queria parabenizar todos vocês. Certamente foi um ano muito difícil, um ano de muitas dificuldades. Mas estamos aqui, né? Conseguimos vencê-las, conseguimos passar esse ano, né? Mesmo em meio a todas as dificuldades, mas estamos aqui, pessoal, graças a Deus. E vamos prosseguir, vamos continuar, porque ainda há muito o que fazer, ainda há muito para estudar, ainda há muito para aprender. E nós precisamos nos manter firmes, né, gente? 2021, outro ano começando aí, e vamos embora. Vamos, porque ainda há muita coisa para a gente fazer. Ok, pessoal? Então, dia tenho um parabéns para todos vocês. Eu sei que vocês se esforçaram bastante e merecem o resultado que vocês terão. Então, vamos lá, gente. Já estou com a prova aqui de português. A nossa prova, ela teve como foco aí os gêneros textuais. Tivemos algumas questões também sobre acentuação gráfica, que foi o nosso assunto da unidade 6 do livro grosso de vocês, que fala sobre acentuação gráfica. Palavras paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas, os tipos de acentuação, a acentuação correta, incorreta, enfim, falamos sobre toda a questão da acentuação, tá bom? Então, vamos começar, vamos continuar, né? Aqui eu estou com a prova aqui, vou mostrar a prova para vocês e vamos fazer a correção juntos, tá bom? Também compartilhar, primeiramente colocar o cabeçalho, né, da nossa escola, e em seguida faremos a correção da prova. Ok, gente, vamos lá? Pronto. Ó, estou com a prova aqui, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos iniciar a nossa correção. Temos aqui o cabeçalho da escola. Pronto. Vamos lá, gente. Então, unidade 6, vamos iniciar com a prova de gêneros textuais, tá bom? A prova, ela foi, como vocês viram, ela foi dividida em duas partes. A primeira parte foi de gêneros textuais, a segunda foi sobre acentuação gráfica. A primeira de gêneros textuais tem a primeira pergunta que diz o seguinte: com as suas palavras, responda como podemos identificar os gêneros textuais. Ou seja, quais são as características de cada gênero textual? O que é que nos possibilita identificar qual é o gênero textual específico, né? Se a gente ler um texto, por exemplo, como é que vocês vão saber de que gênero textual é aquele? Essa pergunta aqui, como a gente está vendo, ela foi pessoal, né, entre aspas, vocês vão responder com as suas próprias palavras, então não existe uma resposta exata para essa pergunta, porque vocês vão articular a resposta de vocês de forma diferente, mas não quer dizer que esteja certo ou errado, né, dependendo da forma como vocês expressarem. Mas uma resposta correta para essa pergunta seria através, vamos colocar aqui, resposta através da estrutura e característica do texto. Então, a forma para identificarmos os gêneros textuais são através da estrutura e da característica do texto. Como assim, professor? Por exemplo, pessoal, se a gente pega uma reportagem,
Uma entrevista, qual é a característica, qual é a estrutura desse gênero textual? Uma entrevista, normalmente, né, ela tem aquela estrutura padrão, onde tem a presença do entrevistador e do entrevistado. Há também a presença de perguntas, né, e também, normalmente, tem um tom mais formal. Dependendo, claro, da situação, né, da entrevista, pode ser uma entrevista um pouco informal, pode-se também usar um vocábulo menos formal, mais informal. É também possível, tá bom? Então, qual é a característica do gênero textual? Artigo de divulgação científica. Normalmente tem uma estrutura mais padronizada, com o português de norma culta, né? A norma padronizada do português, sempre muito bem formalizado, não se usa a linguagem informal em textos de divulgação de artigo científico, tá bom? Então, a estrutura do gênero textual é o que vai nos permitir identificá-lo, tá bom? Segundo, leia o texto abaixo e identifique o gênero textual presente. Olha aí, ó. A forma como nós vamos identificar o gênero textual do texto, através do quê? Da estrutura e das características. Esse texto por si só, gente, ele já dá a resposta dele de a que gênero ele pertence, né? E além de ser muito conhecido, né? O Saci Pererê, todos vocês já ouviram falar dessa história, né? E a gente sabe a que categoria ele pertence, né? Um conto, um mito, uma lenda, né? Se bem que tem algumas diferenças que a gente vai elencar aqui, mas vamos lá. Então, a história do Saci Pererê, vamos fazer fazer a leitura da história para chegarmos a uma conclusão. O Saci Pererê é um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. Suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais durante a noite, fazer sumir objetos, como os dedais das costureiras, e ainda assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes. Reza a lenda que ele costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar ou fazendo-as queimar a comida. Além de suas travessuras, é importante notar que o Saci tem o domínio das matas e, por isso, possui outra função denominada farmacopeia. Assim, o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e de preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. Em muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um personagem maléfico, pois ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata e ainda costuma atrapalhar e confundir as pessoas que as coletam sem autorização. Pessoal, ao fazer a leitura desse texto aqui, a gente já percebe que ele não tem um tom real, não tem um tom de realidade. Ele não é um texto verídico, é um texto fictício, é uma lenda, é um mito, não é um fato, é um texto fictício. Isso nos faz concluir que, faz nos concluir que esse texto ele não é um texto verídico ou então se encaixa em alguma das categorias dos textos fictícios. As categorias para textos fictícios quais são? Mito, lenda, conto. Então, a história do Saci Pererê ele pode se encaixar em alguma dessas categorias, em algum desses gêneros textuais, né? O Saci Pererê para a gente aqui, ele é um mito, né? Ele é um mito que costumava ser muito contado nas regiões do Nordeste, especialmente do Nordeste, né? Mas, claro, que é um personagem mitológico e de origem indígena também, mas ele possui grande relevância e importância nos nossos dias, né? A nossa mitologia ela é muito rica devido a essas lendas, né? Lendas também pode ser Saci Pererê, né? Bumba Meu Boi, temos também outro aí que não me recordo agora o nome, né? Também de origem indígena, perdão, não me recordo agora, mas temos vários outros aí, tá bom? Então a resposta aí é mito ou lenda. Terceiro, considerando o gênero textual carta e sua estrutura, que é nome do remetente e do destinatário, escreva abaixo uma carta endereçada a um colega da escola de quem você sente muita saudade. A carta deve conter a descrição de um momento divertido entre vocês, o local e a hora em que foi escrita a carta
uma mensagem de consolo sobre o coronavírus. Essa aí, claro, né, ela é pessoal, vocês vão responder de acordo com vocês, né, certamente. Eu não sei quem é o melhor amigo de vocês, a pessoa que você sente muita saudade, então isso aí vai ser bem pessoal, né? Aí quem colocou professores também, diretores também está incluso, tá bom? Não tem problema se você colocou alguma dessas pessoas, tá bom? Mas você vai ter que seguir toda essa estrutura aí. Cuidado com isso aqui, ó, nome do remetente, do destinatário, porque se é uma carta, pessoal, então temos que ter a estrutura de uma carta. Qual é a estrutura de uma carta? A gente tem o endereço, a gente tem a pessoa que escreveu, não é? Que é o remetente, a gente tem para quem nós vamos enviar a carta, que é o destinatário. Temos que ter toda essa estrutura organizada, tá bom? Para que seja considerado o gênero textual carta. Além disso, vocês vão ter que acrescentar essas 3 informações aqui. A descrição de um momento divertido entre vocês, um momento especial, o local e a hora em que a carta foi escrita e uma mensagem de consolo para o coronavírus. Vocês vão ter que incluir tudo isso daí, tá bom? Estou bem ansioso para ler as respostas de vocês, tá bom? E também ver aí a mensagem de consolo que vocês deram para o amigo de vocês quanto a essa questão do coronavírus, né? Pronto. Agora a gente vai para o 4º quesito, que diz: leia o texto a seguir. Uma coisa interessante, gente, que eu até comentei com vocês na sala, é que eu fiz uma pergunta para vocês. Uma imagem, ela é considerada um texto? Será que a imagem ela pode ser considerada um texto? Sim, pessoal. A imagem, ela também é considerada um texto, porque texto é tudo aquilo que expressa algo, não necessariamente através de palavras, mas pode ser através de gestos, através de sinais, através de imagens, de cores. Então, um texto, ele é muito mais abrangente do que a gente pensa. A gente acha que é apenas textos verbais, mas não. Textos, eles estão presentes em todas os outros veículos, em todos as outras formas de comunicação, seja ela verbal, não verbal, corporal, sinal, qualquer tipo de linguagem, o texto ele está incluído nesse tipo de linguagem, tá bom? Então, isso aqui é um texto. Quando eu digo ler o texto, não estou me referindo apenas a isso aqui, ó. O desperdício de hoje, a fala de aula da manhã. Não estou me referindo apenas a isso. Eu estou me referindo à imagem toda em si, tá bom? É isso que eu estou me referindo, beleza? Então, o desperdício hoje é a falta de água amanhã. Não substitua a água. Economize. Isso aqui é como se fosse um cartaz, né? Que visa a economia de água, a economizar a água, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem muito também, né? Então, isso aqui é um texto, tá? Diz o seguinte: o desperdício hoje é a falta de água amanhã. Nada substitui a água. Economize. Nada substitui a água. Economize. Beleza, fizemos a leitura do texto, analisamos aí os aspectos dele, né? Um dos aspectos dele é o seguinte: a gente vê aqui duas cores diferentes, o chuveiro dividido, né? Onde uma parte representa a água e o outro que fala que é o desperdício, né? E a outra parte sem água já representa a seca, né? Ou a falta d'água. E aqui os órgãos responsáveis pela campanha. Ok, agora vamos à pergunta. Quanto ao gênero textual atribuído ao texto, podemos dizer que o mesmo é. Eu acredito que muita gente, quando falou texto, pensou que estava se referindo apenas a isso aqui, tá? Desperdício de ouro. Não, mas quando a gente fala texto, a gente se refere a tudo que está aí na imagem, tá bom? Tudo que está aí na imagem, incluindo a imagem em si, que é um texto também, tá? Então, o desperdício hoje é a falta de água amanhã. Nada substitui a água, economize. Então, vejam aí que tudo, quando a gente fala texto, a gente está incluindo tudo isso aqui, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, podemos dizer que é uma propaganda, podemos dizer que é uma história,
Podemos dizer que é uma tira, podemos dizer que é uma crônica. Qual vocês acham aí que poderia ser a resposta para essa imagem aí? Será que a gente pode considerá-la como uma propaganda? Será que a gente pode considerá-la como uma história? Será que a gente pode considerá-la como uma crônica? Ou será que a gente pode considerá-la como uma tira? Algumas pessoas certamente marcaram tira, né? Obviamente, é bem parecido, mas não é. Porque uma das características do gênero textual tira, pessoal, tirinha, né, mais conhecido como tirinha, é que na maioria das vezes eles vêm, todas quase sempre, posso dizer assim, eles têm características humorísticas. Então, normalmente é no intuito de fazer a pessoa rir, alguma imagem mais engraçada, né? Então, basicamente essa é a diferença entre a tira, tá bom? História não pode ser, né? Não faz nem sentido a gente marcar história aí, não tem nada de história referente à história aí. É mais um conselho, um encorajamento do governo para que você faça algo. Nesse caso, economize água. Crônica. Crônica também não, pessoal. Crônica aí também não faz sentido. A gente sabe que as características da crônica não são essas. Tá? Então, só nos resta, na verdade, uma opção restante, que é a propaganda. Porque quando a gente fala de propaganda, algumas pessoas pensam logo que propaganda é literalmente algo que você precisa vender e algo que você precisa comprar. Mas nem sempre é assim, gente. A propaganda, ela nem sempre vem através da venda e da compra. A propaganda, ela pode vir, por exemplo, nesse anúncio aí, onde a gente não vê nenhum tipo de propaganda. A gente vê, a gente não vê nenhum tipo de venda, e sim de encorajamento, onde o governo ele visa a encorajar as pessoas a fazerem algo. Nesse caso aí, visa encorajar o governo para que as pessoas façam algo. Nesse caso, eles querem que a pessoa economize água. Não estão tentando vender nada. Não é uma propaganda de venda capitalista, e sim um encorajamento, né? Um conselho, uma admoestação governamental para a visão da economia da água. Tá bom? Então, aí a gente vê que é uma propaganda, mas a gente não pode achar que propaganda só vem se for referente a vender. Não é, porque na maioria das vezes as propagandas, sejam elas políticas ou empresariais, na maioria das vezes, infelizmente, elas só visam ao lucro, visam ao comprar e ou vender. Por isso que quando falamos da propaganda, as pessoas associam-na com a venda, mas nem sempre é a venda. Então, a resposta correta para essa pergunta aí seria a letra A. O gênero textual atribuído ao texto é uma propaganda. Uma propaganda visa o quê, professor? Ela visa o encorajamento de algo, seja fazer você comprar alguma coisa, usar alguma coisa, fazer alguma coisa. Ela divulga alguma coisa. Tá? Então, nesse caso, a gente pode considerar uma propaganda. Uma charge também poderia ser uma charge. Poderia ser também, né? Que é uma imagem, como se fosse uma imagem que tem um significado. Enfim, então, nesse caso aí seria propaganda a resposta correta. Bom, seria uma propaganda, seria a resposta correta. Vamos prosseguir aqui agora para o próximo quesito. Ok, pessoal, vamos lá. Quinto quesito de PokerStrategy.com, falando sobre poker. Leia a charge a seguir e responda. Vamos lá. Vamos fazer a leitura dessa charge aqui. Hoje temos conosco o jornalista de poker Barry Carter e o cartunista de poker chamado Ruger Spider. Boa tarde. Olá. Barry, por que você decidiu ser escritor? É fácil. Sempre quis viver do poker. Tentei várias vezes, mas sou muito estúpido para ser um vencedor. Então, ao invés disso, decidi escrever sobre poker.
Fala sério, Barry. Não acredito que você seja assim tão mau jogador. Acredita, estou falando sério. Uma vez joguei heads up com meu cachorro Charlie e ele venceu 2 dos 3 jogos. Acho que até mesmo meu peixe Gold me conseguiria vencer. Isso é incrível. E você, Spider? Por que decidiu desenhar ao invés de jogar? Bem, joguei heads up contra o Barry e ele me venceu 4 vezes seguidas. Agora eu entendi essa daí. Eu tinha feito, mas eu não tinha entendido muito bem. Ok, pessoal. Bem, a gente vê que é quase como se fosse uma tirinha isso aí também, né? Uma tirinha porque temos aí um tom mais humorístico, né? Enfim, vamos lá. O texto acima possui características do gênero textual, entrevista, porque compõe-se de uma introdução e de um diálogo com perguntas e respostas, e apresenta linguagem formal ou menos formal, de acordo com o veículo de comunicação em que será divulgada, com o público a que se destina e com o entrevistado e com o assunto. Crônica, porque relata fatos do cotidiano, possui poucas personagens e a linguagem é simples. Reportagem, porque possui uma linguagem clara e objetiva, tem vários entrevistados, informa a respeito do assunto e se aprofunda no tema abordado. Está correta qual letra? A, B, C ou nenhuma das alternativas anteriores? Aqui, nenhuma das alternativas anteriores. Qual seria a resposta correta aí, pessoal? Será que seria a entrevista? Porque ela se compõe de uma introdução e de um diálogo com perguntas e respostas e apresenta a linguagem formal ou menos formal de acordo com onde será postada, quem está sendo entrevistado, o público, etc. Será que essa charge aqui ela tem essa estrutura, essas características? Será que nós temos aí uma introdução e um diálogo com perguntas e respostas? Vamos ver. Hoje temos notícias de Pokeberry, etc. E o partnership broker chamado tal. Olá, boa tarde. Ok, então até então nós temos aí a introdução, temos também as perguntas e as respostas, né? Apresenta a linguagem formal ou menos formal de acordo com o veículo de comunicação em que será divulgada, com o público a que se destina, com o entrevistado e com o assunto. Como aqui é um assunto sobre poker, não tem necessidade de falar com tanta formalidade, né? Considerando também o público-alvo deles, né? Que são também os jogadores de poker. Não é um assunto muito sério, uma reportagem, é uma entrevista mais simples, mais humorística também, então também não tem essa necessidade. Então a resposta correta aqui é o primeiro, né? No caso aqui, a resposta correta seria a letra A, né? O primeiro, entrevista, porque compõe-se de uma introdução com perguntas e respostas e uma linguagem de acordo com a necessidade, né? Nesse caso aqui é uma linguagem formal, mas também é uma linguagem um pouco informal, tá bom? Ah, professor, mas por que não poderia ser crônica? Porque, gente, a crônica, ela relata fatos do cotidiano, né? Possui poucos personagens e a linguagem é simples. Essa estrutura aqui de crônica não tem nada a ver com o que a gente acabou de ler, com aquela charge lá, tá? Não está relatando fatos nenhum do cotidiano, possui poucos personagens e a linguagem é simples. Isso aí a gente tem. Mas não tem nada a ver com fatos do cotidiano, tá bom? Reportagem, porque possui uma linguagem clara e objetiva, tem vários entrevistados, informa a respeito de um assunto e se aprofunda no tema abordado. Essa parte aqui ter uma linguagem clara e objetiva, beleza, mas não tem vários entrevistados, não informa a respeito de um assunto e nem se aprofunda no tema abordado. Tá? A única coisa que ela falou aí foi só fazer algumas perguntas para ele, mas não teve nada de fato profundo nessa entrevista. Então, a letra C também, aí o terceiro também está fora de cogitação. Então, a resposta correta aí é a letra A, a opção que fala sobre... cadê? Ok, fala sobre a entrevista. É uma entrevista. Então, caso tenha dúvida, pessoal, é só vocês analisarem novamente aqui a imagem. Vejam que tudo que se encaixa na estrutura e nas características da entrevista estão presentes aqui. Tá bom? As perguntas, o tom formal e informal, né? Tudo isso aí está presente. Beleza, pessoal?
Então, ó, respondemos aqui até a quinta. Na próxima sessão, falaremos sobre acentuação gráfica, tá bom? Vamos começar a partir do sexto quesito. Respondemos hoje do primeiro ao quinto, tá bom? Devido ao nosso curto tempo aqui que nós temos, não vamos terminar, não vamos ter tempo de ver tudo, beleza? Então, vamos deixar para a nossa próxima aula, beleza, gente? Na nossa próxima aula, a gente termina a nossa correção da prova e finalizamos também as nossas aulas aqui desse ano letivo de 2020, né? Como vocês sabem, dia 15 vocês vão entrar de férias, nós voltaremos no dia 1 de fevereiro. Entramos dia 15 de janeiro e voltamos no dia 1 de fevereiro, tá bom? Esse será nosso recesso, nosso período de férias. Eu espero que vocês descansem bastante. Eu espero que vocês, pessoal, tenham uma ótima semana, que estudem bastante, continuem estudando esses assuntos, porque são assuntos que vocês também verão nos anos seguintes, tá, gente? É uma coisa que eu sempre tenho falado aqui, é isso, que vocês vão ver esses assuntos também nos anos seguintes, então é bom que vocês dominem-nos, tá? Dominem-nos. Por que dominem-nos, professor? Porque, gente, eles vão sempre estar presentes com vocês. Gêneros textuais mesmo, vocês vão encontrar em todos os locais. Não tem para onde fugir. Então, não aprendam apenas para armazenar e fazer a prova, mas aprendam para realmente manter aquele conteúdo fixo na cabeça de vocês, de forma que ele venha a ajudar, a agregar em algo na sua vida. Beleza? Ó, novamente, meus parabéns para todos vocês. Estamos muito orgulhosos de vocês, sabemos que vocês se dedicaram. E 2021, vamos começar com tudo, com todo o foco e com toda a dedicação em prol da nossa formação. Tá bom, gente? Então, vou finalizando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Por favor, não perca. Vamos continuar falando sobre a correção da nossa prova, beleza? Como a gente viu aí, vamos falar agora sobre acentuação gráfica, que foi onde também vocês cometeram muitos errinhos, viu? A gente vai ter que fazer uma abordagem aí, porque eu já pude perceber que vocês tiveram muita dificuldade nessa questão da acentuação gráfica. Então, não percam, já vão revisando aí o assunto. Não se preocupem se vocês cometeram esses erros na prova, tá? Só fiquem calmos e a gente vai fazer a correção aqui. Vocês vão entender caso vocês tenham errado ou caso vocês tenham acertado, tá bom, meus queridos? Então, vamos ficar por aqui. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no Class App, mandem mensagem para mim, falem comigo que eu vou responder vocês com o maior prazer, tá bom? Estou disponível aí para vocês. O que vocês precisarem, podem me comunicar lá no Class App. Beleza, pessoal? Vou mostrar mais uma vez aqui a prova para vocês, a resposta, e em seguida estarei finalizando nossa aula, tá bom? Tenham uma ótima semana, um bom descanso. Fiquem com Deus, pessoal, e vejo vocês na nossa próxima aula. Beijo para vocês aí, tá bom? Vou mostrar a prova mais uma vez aqui, e em seguida vou finalizar a transmissão, tá bom?